Rafael, eu gostaria de especificar um pouquinho, se você puder nos ajudar a entender. Você falou, bom, os Estados Unidos interromperam com base no argumento da legalidade. Isso. Mas tem alguma outra natureza, de outro interesse, outro argumento por trás disso, até chegar a esse? É uma ótima pergunta. Como a gente estava falando, nessa conferência, a partir desse relatório que foi elaborado, diversos atos ali, atrocidades cometidas durante a Primeira Guerra Mundial foram reconhecidos como crimes de guerra. Crimes de guerra cometidos pela Alemanha e outros estados ali, mas principalmente aqueles que haviam saído... Perdedores. Os perdedores da guerra. O problema maior estava nos atos da Turquia contra a população armênia no seu território, que eram nacionais. Os armênios eram nacionais, os Estados Unidos barraram ali essa possibilidade ao argumento da legalidade. Olha, isso não se encaixa, né, no conceito de crimes. Usaram esse pretexto. Então, se a gente for buscar nos documentos, o que vai estar escrito é isso. É isso. Mas há uma conjuntura política que é a seguinte: a Turquia era um aliado dos Estados Unidos e há uma posição geográfica ali muito relevante da Turquia, né, da entrada para a Europa. Ela era a porta de entrada para a Europa e era a principal barreira na entrada da Europa do avanço do comunismo. Então, naquele momento, já os Estados Unidos, temerosos do crescimento da União Soviética, porque nós já estamos no fim da Primeira Guerra Mundial, né? Então é posterior à Revolução Russa, já temerosos desse avanço, eles se aliam à Turquia e por isso barram qualquer possibilidade. Porque a Turquia, a princípio, não era aliada dos Estados Unidos. Não. Né? Isso se dá no contexto ali do fim da Primeira muito Guerra legal Mundial. isso, hein? Muito legal. Muito legal. Mas na geopolítica tem muito essas questões, né? Da posição, né, geográfica, como que ela interfere realmente nos destinos políticos, né? Na relação com a Europa. Não, mas o que eu estou achando mais legal é os Estados Unidos já estarem... Porque você vê, a Revolução Russa estoura no final de 17. Você está falando de 19. Quer dizer, passou um ano e pouco, eles já estão preocupados. Já tem visão, né? Bom, mas tudo bem, vamos continuar. Então, e aí fica nisso, né? O legado da Primeira Guerra Mundial para esse tema é esse, assim. Não há um avanço do ponto de vista do conceito para além do que já estava previsto na Convenção de 1907. Ou seja, não se cria nada além da ideia de crimes de guerra, que era uma coisa já estabelecida antes da Primeira Guerra Mundial. O problema vai aparecer com a Segunda Guerra Mundial. Porque aí o crime será tão enorme, né? Tão atroz, né? De uma dimensão tão... eu não sei nem dizer que palavra aqui. E é um crime cometido pelo Estado alemão contra os seus nacionais. Não apenas os seus nacionais, mas em grande medida contra os próprios nacionais do Estado. Sim. E aí então foi retomada essa discussão, com o fim da Segunda Guerra Mundial foi retomada a discussão. E ali a posição dos Estados Unidos já era completamente outra. Ele já passa a defender uma evolução no conceito de forma a abarcar dentro da ideia de crime também os atos cometidos, as atrocidades cometidas pelo Estado contra os seus nacionais. Você está falando de Nuremberg? Como é que é? Ou é antes disso? Nós estamos falando de Nuremberg, mas da gênese de Nuremberg, né? Das discussões que resultaram na instituição do Tribunal Militar Internacional, que tinha sede em Nuremberg. É interessante também o seguinte, perceber a posição dos atores ali. E a gente vê algumas figuras, Churchill, o próprio Roosevelt, como grandes estadistas, homens promotores da paz, mas no primeiro momento a ideia desses homens era a de promover uma retaliação, ou seja, a de tratar as pessoas no território da Alemanha como criminosos de forma indistinta, promover, incluindo? sem um devido processo legal que identificasse quem era, quem não era. Sim. Promover deportações em massa, muitas para... essa foi uma ideia do próprio Roosevelt, de deportar uma quantidade enorme de pessoas para a União Soviética. E de ocupar o território da Alemanha. Não sabia disso, não? De ocupar o território da Alemanha. Exatamente. Então, num primeiro momento, e aí qual que era o problema? Se a gente reconhece que a guerra acabou, que essa discussão está acontecendo em 45, se a gente reconhece que a guerra acabou, não dá para fazer isso.
Mas se a gente elabora a narrativa de que a guerra ainda não acabou completamente, de que nós ainda estamos em guerra, tudo que nós fizermos aqui será o fim da guerra. Então são os últimos atos da guerra. Isso não foi uma tentativa de fragilizar moralmente o povo alemão? Alguma coisa Também. assim, né? Tem várias questões ali envolvidas. Eu não sei, a primeira coisa que eu pensei é que, por exemplo, boa parte dos judeus que lamentavelmente morreram nos campos de concentração eram 6 alemães. milhões. Ou seja, você vai cair você incorre no mesmo problema da Turquia com a Armênia. É alemão matando alemão, só que matando alemão judeu. Tô errada? É isso mesmo, não, tá errada não. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Agora, a tentativa de resolver ali, por meio de uma retaliação até violenta, sobre a ideia de que a guerra não havia acabado, de que a guerra só vai acabar depois que a gente terminar a vingança, Entendi. ela teve havia vários elementos ali, né, que são relevantes. Até hoje os Estados Unidos usam esse argumento para justificar o bombardeio às ilhas no Japão. Sim. A ideia de que não há ali um crime tão grande porque aquilo foi cometido no curso da guerra. E isso é no mínimo duvidoso, né? Atos cometidos ali naquele finalzinho ali, eles são duvidosos. Há uma discussão sobre quando terminou a guerra de fato. Essa foi a discussão que era a discussão quente naquele momento. Uma obra aberta ainda, né? A narrativa ainda não... Agora, houve duas figuras que emergiram naquela época e que acabaram prevalecendo, que trouxeram esses líderes à razão. Dois americanos, o presidente Harry Truman, que foi quem sucedeu o Roosevelt. E um grande jurista americano, que era juiz nos Estados Unidos e que depois foi representante dos Estados Unidos na conferência em Londres, onde foi elaborada a Carta de Londres, que é a que institui o Tribunal Militar Internacional, o Tribunal de Nuremberg, que é o Robert Jackson. Esse cara foi o que primeiro defendeu, e acabou convencendo as pessoas, defendeu a necessidade de novo de se aplicar um mínimo ali de legalidade, um mínimo de Estado de Direito, inclusive para equacionar o que havia acontecido na Europa. Então, ele é o cara que pensa e que depois acaba conseguindo angariar apoio para a instituição de um tribunal, ou seja, um órgão judicial que vai, a partir do devido processo legal, conhecer as atrocidades que foram cometidas e aplicar algum tipo de punição às pessoas responsáveis. Mas aí vem a discussão. É possível enquadrar as atrocidades que a Alemanha cometeu contra os judeus, os ciganos, os homossexuais, as populações atingidas durante a Segunda Guerra Mundial? É possível enquadrar esse crime como um crime nos termos da Convenção de 1907? Não. Porque, da mesma forma que não havia sido possível da Armênia, enquadrar o caso dos armênios, aqui era, de novo, como a Rosana lembrou, um crime que o Estado cometeu contra seus próprios nacionais. Só que ali o contexto era outro. Primeiro por conta da dimensão, né, como a gente falou, do tamanho do crime que havia sido cometido. Mas segundo porque a conjuntura internacional também já era outra. E os responsáveis, se houvesse alguns, eles seriam outros. E aí os Estados Unidos, eles assumem uma outra posição e passam a defender a necessidade de se reconhecer uma categoria diferente. A categoria dos crimes contra a humanidade. Não são crimes de guerra, necessariamente. São outros crimes, é um outro tipo de crimes. São crimes que acontecem no curso de uma guerra, mas que são cometidos pelo Estado contra populações sob sua tutela. Então, existem populações ali que estão sob jurisdição do Estado, e essas populações, elas merecem uma guarda, uma tutela do Estado. Então, o alemão ter matado o judeu é crime contra a humanidade. A partir desse momento. Sim, alemão ter matado cigano também é crime contra a humanidade. Acabou que entrou tudo no mesmo bolo, porque a maior parte das pessoas eram nacionais do Estado alemão.
Obrigada.